E tem mais informação aqui no nosso Bom Dia Ceará. Muitos acidentes graves acontecem justamente perto de casa, em percursos rápidos e que fazem parte ali do cotidiano. E a falta dos equipamentos de proteção obrigatórios no transporte, principalmente de crianças, pode, além de provocar tragédias, gerar infrações de trânsito. Davi César é quem tem todos os detalhes, está junto de um especialista e fala sobre esse alerta, principalmente no transporte desses pequenos. Oi, Davi. Com certeza que os cuidados têm que ser redobrados, Alisson? Bom dia de novo para você, para todo mundo que continua acompanhando a gente. E tem muita gente que fala aquele pensamento genérico: mas eu vou só um quarteirão, vou só comprar um pão aqui pertinho, vou deixar meu filho na escola que fica ao lado. Mas independentemente da quilometragem, da distância para o seu destino final, o cuidado tem que ser o tempo inteiro. Até porque muitas vezes a pessoa conduzindo aquele caminho que já conhece com a palma da mão, entra no estado de relaxamento. E aí é nessas horas que abre a guarda e que os acidentes acontecem. Infelizmente a gente teve uma tragédia agora recente, no sábado, em Fortaleza, na Avenida Rogaciano Leite, bem movimentada, num trecho que fica no Jardim das Oliveiras, em que um homem acabou morrendo enquanto estava se deslocando de moto com seu filho de 5 anos. A criança estava sem capacete, mas sobreviveu. O homem estava de capacete, mas no momento da colisão com o impacto, o equipamento de segurança acabou saindo do local e ele não sobreviveu. Esse tipo de caso, infelizmente, acontece, sempre entra para a estatística da violência no nosso trânsito. É por isso que hoje o Bom Dia Ceará traz um alerta em relação a esses equipamentos de segurança tão necessários, a conduta que os motoristas e motociclistas devem ter em relação à segurança. Quem fala com mais detalhes sobre isso ao vivo aqui com a gente é o Diego Nobre, que é o vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB Ceará. Desejo um bom dia a você, Diego. Já pergunto em relação à legislação para transportar crianças de moto. O que é que a gente deve se atentar? Bom dia. A legislação que trata do transporte de crianças em motociclista, ela é bem clara no sentido de que a criança só pode ser transportada na motocicleta a partir dos 10 anos, desde que ela tenha condições de se segurar na moto, de manter a própria segurança. Ela também precisa ter um assento dos pés elevado para ela poder encaixar os pés e, obviamente, precisa ter um capacete de segurança adequado para a estrutura da criança. Então, a legislação no Brasil ela é clara nesse sentido. Antigamente, as crianças podiam ser transportadas a partir dos 7 anos, mas com a nova legislação é a partir dos 10 anos, seguindo essas regras de segurança. E aí a gente vê muitas irregularidades, principalmente em bairros dentro de cidades ou mesmo no interior do estado, crianças trafegando sem capacete ou então entre dois adultos. Muito comum a gente ver isso perto de escolas, naquele horário de início das aulas, quando os pais vão deixar os filhos, ou mesmo transportar crianças menores em cima do tanque da motocicleta. Qual o tipo de situação que é mais comum e que a gente deve evitar? Bom, Davi, as duas situações, elas são proibidas pela legislação de trânsito. Nem andar em cima do tanque, nem no meio, muito menos sem capacete. A criança abaixo de 10 anos, ela jamais pode subir numa moto e sair trafegando por aí. Porque a legislação, nesse sentido, inclusive gera multa administrativa para o dono do veículo. Então, se ele for pego dirigindo com a criança sem capacete, sem seguir as regras de trânsito, ele vai sofrer uma multa administrativa, por conduzir passageiros sem o capacete. Consequentemente, vai gerar 7 pontos na carteira, porque é uma multa gravíssima, e também ele vai ter a carteira suspensa por conduzir passageiros sem o capacete. E dependendo do caso, se houver algum sinistro ou um acidente de trânsito que envolva vítimas, esse pai ou esse proprietário da moto poderá ser inclusive responsabilizado civilmente e até criminalmente, dependendo da situação. Além de uma marca que fica para o resto da vida, muitas vezes o risco principal é de morte, principalmente nesses casos envolvendo motocicletas, que a gente sabe que as motos são, com seus condutores, seus ocupantes, as principais vítimas de acidentes fatais. Isso são dados que são revelados anualmente pelas pesquisas. Agora, queria te perguntar, Diego, em relação a carros, partindo de motos para carros, o que é que diz a lei em relação a transporte de crianças nos carros? Tem que levar em consideração idade e porte físico, né? Exatamente. Antigamente, a lei ela previa somente a questão da idade da criança. Com o advento dessa nova legislação, as coisas mudaram. Vamos fazer aqui um paralelo. Hoje, a criança de até 1 ano, que pesa 13 quilos, até 13 quilos, ela deverá ser conduzida no bebê conforto, de costas para o motorista ou passageiro no carro.
A criança de 1 ano até 4 anos de idade, tá? Ela tem que ser transportada já na cadeirinha, também atrás do banco do passageiro ou do motorista. E a criança que com 4 anos até 7 anos e meio de idade, que pesa até 36 quilos, ela deverá andar no veículo no assento de elevação. E a criança com mais de 7 anos e meio até 10 anos de idade e que tem altura até 1,45, ela deverá ser conduzida no banco traseiro com o cinto de segurança tradicionalmente. Existe algum tipo de exceção a essas regras? A exceção que a legislação fala é quando o carro ele vem original de fábrica com apenas um cinto transversal. Aí nessa situação a criança poderá ser conduzida sem a cadeirinha por causa do cinto, mas somente nessas situações. Ou também existe a situação quando o veículo não tiver o assento traseiro, a criança poderá também andar ali na frente com as devidas seguranças. Diego, e uma dúvida que pode ser a de muita gente na prática, né? A gente acabou de falar sobre essa questão de, vou pertinho de casa, então vou aqui sem capacete, que é só um quarteirão, tá tranquilo. Mas não é bem assim, né? A lei, ela faz essa diferenciação em relação ao deslocamento, ao tipo de rodovia, por exemplo, tem que ser seguido dessa forma numa rodovia, mas numa rua menor não? Tem essa diferença na lei ou essas medidas de segurança precisam ser seguidas em todo canto? Exatamente. Essa lei ela deve ser seguida em todo canto, tanto na rodovia federal, na rodovia estadual, na rua tradicional. As regras de trânsito têm que ser seguidas sem nenhum entrave, né? Não existe essa história de que eu estou aqui na rua da minha casa, não tem fiscalização, eu vou andar sem capacete. Não. A legislação fala que se você andar sem capacete ou transportar criança abaixo de 10 anos, você vai ser multado. E é muito importante, Davi, que as pessoas saibam que a lei, essa nova legislação das cadeirinhas, ela não veio com o intuito de multar. Ela não veio punir os pais, ela veio pelo contrário, ela veio para reduzir as mortes no trânsito e, sobretudo, proteger quem mais a gente ama. Muito obrigado por todas as orientações, informações importantíssimas, Diego. É como o Diego falou aqui no final, recado muito importante. Nessas multas e sanções administrativas acabam sendo uma ferramenta, mas na verdade o propósito é reduzir morte. O principal é a consciência, principalmente quando se trata de um filho, de uma pessoa querida, de uma pessoa que precisa de proteção já por ser menor, seguir todas essas regras para minimizar os riscos que já são grandes quando você já põe o pé para fora de casa. Alisson e Carla. Davi, por experiência própria, quanto antes você faz essa adaptação com a criança, quando ela ainda é um bebezinho ali no bebê conforto, mais fácil fica dela se acostumar às outras modalidades de cadeirinha também. Tem criança que até prefere já, porque consegue até visualizar melhor, fica bem mais confortável e, claro, seguro acima de tudo. Obrigada pelas orientações.